Ok? Olá, nosso tema, nosso trabalho é o Plano Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. Os participantes do grupo é Amanda de Cássia Soares Lobato, Paulo Alexandre da Silva Souza e Tatiane Maria Frota Valente. Uma introdução. A água como um recurso vital. Ela é um elemento essencial para a vida de todas as espécies, responsável pelo transporte de nutrientes no nosso organismo, regulador da nossa temperatura, e participa de várias reações químicas também no nosso organismo, entre vários outros fatores importantes para a vida. E com isso também, ela é essencial para o desenvolvimento das sociedades, com uma grande importância em diversas atividades econômicas e sociais. E os fatores de produção para atender às necessidades e as demandas, dentre elas destaca a desentetação de animais, o suprimento industrial, a irrigação, a geração de energia elétrica, navegação, a pesca, o consumo humano urbano e o consumo humano rural. O consumo no Brasil. O Brasil é um grande privilegiado no que diz respeito à quantidade de água e tem sua maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Porém, a sua distribuição não é uniforme em todo o território nacional. E a sua demanda por água apresenta-se cada vez mais crescente e ela é agravada ainda mais em virtude da desigualdade social e a falta de manejo de usos sustentáveis dos recursos naturais. E seu vazão de consumo está próximo de 1.158 metros cúbicos por segundo. Abaixo está um gráfico que demonstra melhor a distribuição de demanda de água no nosso país, sendo a maior parte, com 34%, a irrigação e com 31% o setor de indústria. A Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela foi instituída pela Lei 9.443, em 8 de janeiro de 1987, e foi reconhecida como Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos. E com isso estabeleceu instrumentos para a gestão de recursos hídricos de domínio federal, aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem fronteira. Dentre seus tópicos tem o Plano de Recursos Hídricos, que trata de um conjunto de diretrizes, metas e programas com o propósito de definir a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e sua gestão. Ela atua também como instrumento preventivo e mediador de possíveis conflitos da utilização de seus recursos. E ela tem 4 planos: o Plano Nacional, o Plano Estadual, o Plano de Bacias de Domínio da União e o Plano de Bacias de Rios de Domínio dos Estados. O próximo é o enquadramento de corpos de águas em classes. As águas doces, sendo salobras e salinas, em todo o território brasileiro, são classificadas em 13 classes de qualidade, levando em consideração seus usos predominantes pretendidos. Essa classificação ela estabelece níveis de qualidade que devem ser mantidos ou alcançados também. A próxima é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Ela consiste num ato administrativo que autoriza, concede ou permite o direito da utilização de determinados recursos hídricos, sendo deferido pelo órgão competente da União ou dos Estados. A cobrança pelo uso de recursos hídricos, ela visa promover a racionalização do uso da água, além de recuperar e preservar os recursos hídricos. E o Sistema de Informação sobre os Recursos Hídricos é um instrumento da Lei das Águas, que é o Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos, que realiza coleta, tratamento e armazenamento e recuperação de dados e fatores intermediários sobre os recursos hídricos, e um dos seus objetivos são divulgar as informações sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil.
E a lei também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a SINGRE, que ela é um conjunto de órgãos que os órgãos colegiados concedem a implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e também fazer a gestão do uso da água de forma democrática e participativa. Além disso, o sistema tem alguns principais objetivos, que é coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos, planejar, regular e controlar o seu uso e promover a cobrança pelo uso da água. Bem, eu vou dar prosseguimento à nossa apresentação, que é sobre o tema central, que são planos de recursos hídricos, seja o nacional, seja o estadual, para o estado do Pará. O primeiro plano que a gente vai discorrer aqui é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o primeiro. Ele teve início em 2006 e o seu prazo de validade finalizou em 2021. O Plano Nacional nada mais é que um documento de referência da Política Nacional de Recursos Hídricos, e ao longo da história ele fez uso de mecanismos que dessem auxílio da gestão dos nossos recursos de forma sustentável e que pudesse cada vez mais incluir a sociedade, levar a água para onde não há esse recurso. Então, uma inclusão social baseada em recursos hídricos, uma forma de gerir para o uso racional dos nossos recursos, de forma sustentável, né? Então, o objetivo geral dele é um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas voltadas para a melhoria da oferta de água. Então, é levar água onde não se tinha, é levar água com qualidade também. Então, como eu já falei, a inclusão em relação ao recurso hídrico e o uso mais racional, um uso adequado desse recurso. Prioritariamente priorizando o desenvolvimento sustentável, né, e a inclusão social. Os objetivos estratégicos estão relacionados à melhoria da disponibilidade, como eu já havia vindo falado, redução de conflitos reais, e potenciais em relação ao uso da água. A gente sabe que, às vezes, a água é, sim, um fator de conflito. Então, quando ela não chega de forma adequada, acaba gerando conflitos entre as sociedades, entre as comunidades. Uma percepção de conservação da água, de utilizá-la de forma racional. Então, tudo está muito bem englobado em um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Pode passar, Paulo, por favor. Esse plano ele foi elaborado em um processo participativo, seja de órgãos públicos, seja do setor empresarial, industrial, como da comunidade também, que são os principais utilizadores do recurso hídrico, né? Então, ele foi elaborado durante 2 anos, em oficinas regionais em todo o país, envolveu seminários também, para ter essa participação da sociedade, saber o que a sociedade gostaria, né? Já que a água é um bem de todos. E ele teve um subsídio de conjunto de estudos técnicos sobre a situação, né, da gestão do recurso hídrico. Ele foi lançado em 4 volumes, dentre eles o Panorama Nacional, o Cenários para 2020, que eram projeções para 2020, diretrizes e programas e as nossas metas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as metas. A gente conseguiu encontrar 6 metas gerais no nosso primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos. A primeira foi elaborar e aprovar um documento denominado Estratégia de Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Segunda, desenvolver, propor e aprovar o CIGEO, que está muito relacionado à gestão de recursos nacionais. Detalhar no nível operacional e implantar o sistema de implantação, de monitoramento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Detalhar no nível operacional o programa 3, que é desenvolvimento e implementação. A gente também teve detalhar no nível operacional programas e subprogramas. A gente também, na verdade, foram basicamente metas que envolviam a gestão do recurso e programas propostos no próprio plano. A gente conseguiu, através da literatura,
que é descobrir que essas metas foram, sim, alcançadas a partir de resoluções divulgadas. Aqui a gente, no lado esquerdo a gente tem as metas, no lado direito aqui a gente tem as resoluções que aprovam, né, o cumprimento dessas metas. E basicamente a gente trouxe um geralzão, não vamos perder muito tempo explicando, mas o que a gente gostaria de sinalizar é que essas metas foram cumpridas, metas de gestão dos recursos hídricos, e foi algo que trouxe benefícios a partir do primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos. A gente destacou aqui a resolução de número 145, de 12 de dezembro de 2012, que ela fazia detalhes a respeito do Plano de Recursos Hídricos de Bacia, que posteriormente a gente vai entrar um pouco para a região norte, e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, também vamos falar posteriormente para o estado do Pará. Aqui, eu não sei se está dando para todo mundo enxergar, a gente conseguiu trazer uma linha do tempo em relação ao plano, né, que teve início lá em 2006, lembrando que ele foi elaborado ao longo de 2 anos, e a sua finalização foi em 2021. A gente trouxe uma linha cronológica do tempo. A gente salienta que em 2015 ele teve alterações significativas. Em 2006 foi o início, 2008 a gente teve consultas, então basicamente foi isso. O que a gente gostaria mesmo de salientar é que ele teve atualizações significativas em 2015 e 2016. Aqui a gente já trouxe um pouco a respeito do novo plano de recursos hídricos. Ele foi elaborado em plena pandemia, então ele teve participação, seja online, seja presencial. Ele teve início agora em 2022 e o seu prazo é até 2040. Ele tem algumas premissas que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês, que nada mais é que a incorporação ao planejamento das lições aprendidas ao longo das crises hídricas. O nosso país tem passado por diversas crises hídricas, principalmente na nossa principal capital, que já passou anteriormente por uma crise hídrica bem intensa, que foi a de São Paulo, né? A gente também tem impactos no orçamento e consequência regulatória, então um olhar mais atento para os gastos, saber com quem está sendo gasto e para onde a gente deve direcionar recursos econômicos, um diálogo com os setores de usuários. Então a ideia desse novo plano é trazer mais ainda a sociedade para expor os seus questionamentos e as suas ideias em relação ao recurso hídrico. Uma defesa de atribuições entre diferentes escalas, divisão entre as diferentes escalas, como o Paulo bem falou, nós temos alguns planos. Então, às vezes, acontecia a redundância entre plano nacional e estadual. Então, a ideia é fazer propor um modelo sistemático de integração mais participativo, que é a descentralização de determinadas decisões. A gente também tem aqui a integração com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que nada mais é que um desenvolvimento sustentável, baseado no uso racional de recursos. Então, é algo que vem desde o início e se manteve, que é o desenvolvimento sustentável, desde o início dos planos nacionais, né? Do plano nacional. Esse plano nacional novo de recursos hídricos veio em 3 volumes, que foi o primeiro, foi o diagnóstico e o prognóstico, o segundo, o plano de ação, o terceiro foi um anexo normativo que trouxe algumas informações nas esferas em relação ao SINGRE, que é o órgão que o Paulo já sinalizou para a gente lá no início da apresentação. Aqui a gente trouxe algo em relação ao diagnóstico e prognóstico, que é um dos volumes do nosso atual plano. Ele fala um pouco da qualidade da quantidade de água e diz que cerca de 80% da água que escoa superficialmente no território brasileiro está presente na Amazônia. Então, a gente já consegue constatar essa concentração do recurso hídrico. Por isso que em determinados locais a gente tem uma falta, e já em outros do país a gente já tem um acúmulo muito grande que não é utilizado. Então, ele apontou para isso.
Ele também fala que a disponibilidade hídrica para uso deve ser sim baseada aqui em 95, ou seja, que a vazão predominante nos rios em 95% do tempo, então ela não tem tanto impacto negativo se for retirado aquele volume de água. Também fala da qualidade da água, que é condicionada por variáveis, né, regimes de chuva, escoamento superficial, cobertura vegetal, impactos do homem, então, provenientes de fontes poluentes. Então, essa qualidade também é regulada pela rede de monitoramento de qualidade de água e pelo enquadramento que também é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como os nossos planos. E foi basicamente isso, o diagnóstico e o prognóstico, que esse plano atual trouxe para a gente. Pode passar. A gente também tem um pouco mais mais um slide em relação a diagnóstico e prognóstico, que é que uma das premissas consideradas pelo nosso plano diz que as diferentes escalas como eu já bem toquei, a gente antes havia uma redundância entre os planos nacional e estadual. Então, nesse atual nacional, frisou um pouco evitar essa redundância, deixar as tomadas de decisões mais descentralizadas e se adequar às particularidades de regiões, de estados. Então, a gente foi um ponto bem pontuado, foi um ponto bem mencionado nesse novo plano. Devem ser mais amplos e mais orientativos e um olhar mais estratégico para os planos de bacia hidrográficas. Ele também elaborou 3 cenários. O primeiro cenário seria um cenário atual, que considera a demanda hídrica e o consumo, né, atual. Ele considerou um cenário futuro, projetando essa demanda, ou seja, um crescimento proporcional tanto de população quanto de demanda hídrica. E o terceiro, ele considerou os efeitos climáticos, demandas extremas, que eu acredito que seja, infelizmente, o que a gente esteja se encaminhando, porque a gente percebe um cenário de extremo consumo dos nossos recursos, seja hídricos ou não. Então, esse terceiro cenário, ele considera os efeitos climáticos extremos e uma disponibilidade hídrica reduzida. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe um pouco sobre o plano de ação. Como a gente tem um tempo limitado, a gente não consegue discorrer exatamente todos os tópicos do plano, mas a gente conseguiu trazer alguns tópicos principais que nós achamos, né? Sentamos e conversamos e decidimos trazer para todos a nível de conhecimento mesmo. Os principais desafios do Plano Nacional de Recursos Hídricos e da política também, que seria universalizar o saneamento, né? Estimular o reuso dos recursos, uma eficiência maior, né, um uso racional, a promoção da informação e do conhecimento da cultura hídrica, a fim de se influenciar, né, valores, atitudes que se caminham para a preservação dos recursos, uma educação ambiental, né, em outras palavras, fortalecimento das instituições que fazem parte do SINGRE, a implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, que é uma das pautas principais do nosso plano, a gestão adequada dos recursos, um aprimoramento da gestão de qualidade e quantidade dos recursos hídricos e ter sinergia com os demais planos, ou seja, esses planos devem se comunicar e devem casar muito bem para que evitem a redundância, evitem brechas para o consumo irracional, o uso irracional do nosso recurso hídrico. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a política estadual de recursos hídricos, né? Contextualizando, apesar das taxas de desmatamento, conflitos do uso da terra, entre outros problemas ambientais que tem como consequência a degradação dos recursos hídricos, o Pará foi o estado que mais avançou na região amazônica para atender a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Foi um estado pioneiro. Ele começou o seu planejamento em recursos hídricos em 2001, com a publicação da Lei 6.381, dia 25 de julho de 2001.
que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e institui o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Estado. E desde então, ele tem produzido e publicado estudos relacionados às suas ações, tais como a proposta de divisão do Estado em regiões hidrográficas, que eu vou apresentar a seguir. No entanto, vale ressaltar que os esforços para a implementação dos instrumentos da política são muito aquém no estado do Pará e na região norte, em relação ao resto do país. Pode passar. No que diz respeito à política estadual, o estado do Pará foi o pioneiro na região norte, mas a gente pode observar que as ações efetivas, elas só foram feitas nos últimos anos. A gente só observou essas ações nos últimos anos. E a gente destacou aqui uma dessas ações, que foi a instituição do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica no estado do Pará, instituído no dia 4 de setembro de 2019, denominado Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim. E essa bacia ela vai atuar na região hidrográfica da costa Atlântico Nordeste e que envolve 12 municípios da região do Salgado. Pode passar. Ademais, o Plano Estadual de Recursos Hídricos ele é um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e ele foi desenvolvido recentemente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, tendo sido aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos no segundo trimestre de 2021, bem recente. Pode passar. A Cobrap foi essa empresa de consultoria que atua nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento contratadas pelas SEMAS para a execução dos estudos e elaboração das propostas. E ela tem no seu portfólio a prestação de serviços para a ANA, a CETESB, outros governos estaduais e federal também. E é isso. Pode passar. Mas, retornando ao processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará, o plano deve fundamentar e orientar o gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica com perspectiva a longo prazo de garantir o uso da água às gerações futuras. Aqui eu destaco alguns itens que devem constar nesse plano. Primeiro, diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Também o balanço das disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, tanto em quantidade quanto em qualidade, e diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, entre outros. Pode passar. Bom, quanto ao processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos aqui, ele ocorreu durante 2 anos, entre 2019 e 2021, enfrentando as restrições da pandemia da Covid-19. Então, foram desenvolvidos os estudos, as reuniões, as consultas públicas presenciais e, inclusive, online, devido às restrições da pandemia. Pode passar. Sobre o processo de participação da elaboração desse plano. Durante o processo, foram promovidos debates nas consultas públicas sobre a gestão dos recursos hídricos no Estado, nas cidades polos do Estado, que são essas 4 macro-áreas do processo participativo: Altamira, Belém, Marabá e Santarém. Os representantes da sociedade civil, integrantes do poder público e dos usuários dos recursos hídricos. Pode passar. Bom, como conclusão, podemos salientar aqui que os planos dos recursos hídricos são extremamente necessários, uma vez que a Amazônia é uma região de relevância nacional e internacional, como reguladora do clima, entre outros ciclos hidrológicos em que ela se encontra envolvida, só que ela está se desenvolvendo de maneira insustentável. Então, a gente também ressalta a falta de divulgação
né, dos planos e desses documentos pelos órgãos responsáveis da elaboração, e são grandes empecilhos para o desenvolvimento científico, das pesquisas e das análises para as execuções práticas, para os comparativos das execuções práticas com o que se tem na teoria. Pode passar. Essa é a nossa bibliografia com nossa fonte de dados, e gostaríamos de agradecer pela atenção ao longo da apresentação.